primeiro, para quem não me conhece, né, sou o Gustavo, sou Sales Ops aqui da DataSafer. Eu apresento essa série de webinars aqui junto com o Jonathan. Hoje é um webinar mais comercial. A gente vai falar sobre esse tema, né, dominando o mercado. A gente vai falar sobre técnicas de sondagem, técnicas para contornar objeções na oferta da ferramenta, técnicas para apresentação da ferramenta do Cloud Backup. E antes gostaria de lembrar vocês que esse é mais um dos webinars e os outros estão disponíveis lá no nosso canal no YouTube. Então, para quem tiver interesse em ver todos os webinars que a gente fez esse ano, desde março a gente vem fazendo essa série de apresentações. Tem apresentações sobre o Object Storage, sobre o Cloud Backup. Hoje, especificamente, é sobre o Cloud Backup, mas acho que a gente tem uma série de 4 webinars sobre o Object Storage, que é um produto que a gente lançou esse ano. Os links durante a apresentação vão ter alguns links para cadastro, para baixar material, então eles vão estar disponíveis aqui no chat. E as perguntas também, eu peço para que vocês coloquem no chat, para quando a gente chegar no final da apresentação, eu vou ler as perguntas, aí se forem perguntas técnicas ou comerciais, aí a gente vai responder no final para otimizar nosso tempo, tá bom? Vocês estão me ouvindo? O áudio está funcionando? Está rolando? Querem mandar aí no chat, tá tudo certo com o áudio? Então beleza, só para a gente se comunicar melhor. E é isso, então vamos lá, vamos falar sobre o Cloud Backup. Eu vou fazer uma linha do tempo aqui com vocês, falar, antes de tudo, sobre a questão dos dados, né? No mundo pós-pandemia, os dados eles se tornaram a moeda mais valiosa do mercado e, por isso, o item mais crítico, né, o recurso mais crítico dentro das empresas. Então, hoje, independente se você tem uma empresa, uma papelaria, se você tem uma empresa de armazenamento em nuvem ou uma empresa de logística, o item mais importante, o recurso mais importante dentro de uma empresa são os dados. Eu trouxe alguns números aqui para mostrar para vocês, que é o crescimento de armazenamento de dados no mundo ele é exponencial, né? Então, lá em 2014, a gente tinha 6 zettabytes armazenados no mundo, só para vocês terem uma dimensão do que são do que é um zettabyte, né? Então, a gente tem aqui a explicação de qual que é esse volume. Em 2023, a gente já tem 97 zettabytes. E para os próximos 5 anos, a gente vai dobrar novamente nos próximos 5 anos de volume de armazenamento de dados global. Então, isso é só demonstrando, principalmente no pós-pandemia, com as empresas sendo forçadas a se digitalizar, né, a começar a trabalhar em nuvem, com a questão do home office, do distanciamento social. Então, ainda hoje, após essa digitalização, a gente continua crescendo e em 2028 a gente já vai ter dobrado a quantidade de dados armazenados no mundo. Por que eu trouxe essa informação? É para mostrar que esse crescimento ele não está estacionado. O armazenamento vai aumentar e, com isso, as ameaças também vão aumentar. Se a gente verificar aqui nesse gráfico, trago para vocês o número de tentativas de ataque ransomware anual. Então, a gente tem ali em 2017 até 2020, até 2019, na verdade, né? O número mais baixo em 2020 aumenta, 2021 explode. Por que teve esse aumento expressivo em 2021? Porque as empresas foram forçadas a se digitalizar, mas sem o preparo, né? Foi tudo emergencial, então não existia um preparo de segurança. Com isso, se abriram várias brechas para os atacantes, né? Para os hackers, para os criminosos cometerem esses ataques. Então, existe uma explosão de casos lá em 2021 e depois a gente volta para um patamar mais baixo, mas nunca anterior à pandemia, justamente, mais uma vez, por causa da digitalização das empresas. E também, aí eu trago o número de empresas afetadas. Então, vocês podem ver que ele é crescente. A gente, em 2023, 72% das empresas no mundo já tinham sofrido pelo menos uma tentativa de ataque ransomware. O que que isso demonstra? Que quando o seu cliente, o cliente final, né, ele tem dúvida se ele vai ser atacado ou não, não é se ele vai ser atacado, mas em que momento ele vai sofrer um ataque ransomware. Porque a gente acredita que em algum momento todas as empresas vão sofrer uma tentativa de ataque, e aí, além da preparação para não sofrer esse ataque, é importante que você tenha um respaldo no caso de acontecer.
Após esse ataque, né? Então a gente tem aí, após esse ataque, não, após esses dados de ataques ransomware, a gente tem aqui os dados sobre motivos de perda de dados, que nada mais é, só para dar um esclarecimento aí, talvez tenha alguém que não seja da área aqui assistindo com a gente, o ataque ransomware, ele é o sequestro de dados, né? Então, o hacker entra na máquina, no servidor, todos os sistemas da empresa, criptografa, coloca senha nesses dados e pede um resgate para te passar essa senha, para te devolver esses dados. Então, é uma perda de dados massiva, né? Se a gente olhar aqui, fica meio estranho, porque, poxa, a gente fala tanto de ataque ransomware, né? Tanto de hacker quando a gente vai vender backup, mas aqui está mostrando para a gente que 73% da perca de dados são erros humanos. Por que então que a gente sempre fala de ransomware e não de erro humano? Tem dois motivos. O primeiro é que a perda de dados por erro humano é você perder uma planilha, perder um vídeo que corrompeu, alguma coisa do tipo. Quando você tem uma perda por ransomware, é uma perda massiva de dados, é a questão de você chegar de manhã na empresa e você não conseguir passar pela catraca, porque os dados da empresa estão criptografados e o sistema de biometria facial, por exemplo, para passar na catraca não está funcionando, o sistema de identificação. Então é você não conseguir entrar na empresa, não conseguir ter acesso a absolutamente nada. Então isso é um ataque muito mais sério que leva a algumas consequências. Outra questão é o gatilho do medo, né? Porque quando você tem eu até brinco, né? Quando o Luiz do financeiro perde uma planilha, não vai parar no Jornal Nacional. Mas quando você tem um ataque, como ocorreu alguns anos atrás na Renner ou no Ministério da Saúde, por exemplo, aí vai parar nas notícias. Então é muito mais fácil para você explicar para o seu cliente o que que acontece quando tem um ataque ransomware, né? Aqui eu trouxe alguns dados sobre os ataques, e esses dados essas notícias são desse ano, tá? São do segundo semestre desse ano, são dados sobre os ataques ransomware no Brasil. Porque como houve esse surto em 2021, 2022, e depois parou de falar sobre isso de forma tão massiva, fica parecendo que está controlado, mas não está. O Brasil, inclusive, é o segundo país com mais tentativas de ataque em ransomware no mundo. A gente só perde para os Estados Unidos. E essas notícias aí, elas comprovam, né, que os ataques continuam, e com isso, uma oportunidade também se abre para você proteger as empresas, proteger a continuidade do negócio dos seus clientes, ou se você utiliza a ferramenta para uso próprio, proteger a continuidade do seu negócio. Esses daqui eu trouxe alguns casos que apareceram na mídia, né? Como eu disse, grandes empresas sempre aparecem na mídia, mas a gente tem um dado que revela que 72%, 62% dos casos são em pequenas e médias empresas. É que quando acontece na contabilidade, na esquina, a gente não fica sabendo, né? Geralmente só quem é mais próximo fica sabendo que aconteceu algum tipo de perca de dados. Então, pode-se passar a falsa impressão de que pequenas e médias empresas não são atacadas, mas não é a realidade. Na verdade, é o contrário, né? São essas empresas que são mais vulneráveis, justamente por muitas vezes não terem uma estrutura capaz de se proteger ou de manter a continuidade do negócio depois do ataque. E aí eu trouxe a JBS e o Grupo Fleury. Esses dois ataques aconteceram, a JBS aconteceu 2 anos atrás e o Grupo Fleury foi atacado em 2022 e 2023. Né? Mas esses outros três, a Vivara, o Cicobi, a Braspress, eles são ataques agora desse ano. Então, eles sofreram um ataque em ransomware nesse ano de 2024. Inclusive, a Vivara ali tendo que pagar um resgate de US$ 600 mil, né? E beleza, a gente está falando de uma grande marca, de um ataque em uma empresa enorme. Não sei se tem esse dinheiro, geralmente esses dados não ficam abertos se foi pago ou não, mas se precisasse, provavelmente eles teriam esse valor para pagar. Agora, uma pequena e média empresa, o que vai acontecer se ela perder os dados e ela não tiver o dinheiro do resgate para pagar esses dados e ela não tiver um backup? Ela vai ter algumas consequências. A primeira dela é a interrupção das operações, que acontece em qualquer empresa. Eu me lembro quando aconteceu o ataque na Renner, acho que foi em 2022, você ia nas lojas deles e eles não conseguiriam verificar nenhum tipo de informação sobre o seu cartão, o cartão deles, né? E para você fazer o pagamento, você não passava nos caixas, eles estavam com POS, que são essas maquininhas de cartão avulsa, passando o seu cartão ali, pegando só o recibinho ali da POS.
Então, imagina o dano financeiro, né? Até porque tem consequências tanto de logística quanto dos próprios produtos financeiros da empresa. Por exemplo, no caso da Renner, que eles vendem outros produtos quando você vai fazer a compra. Então, você tem interrupção das operações, impacto financeiro, perda de reputação. Você vai numa empresa, você não está conseguindo fazer uma compra da forma que você quer, ou você não está conseguindo acessar o site deles. Pior, você foi prejudicado diretamente. Então, você tem um sistema em uma empresa que foi atacado, perdeu seus dados num RP, num CRM, enfim, você não consegue continuar a sua operação devido a um ataque ransomware, você não ter outro tipo de backup. Tem uma outra questão aqui que é o roubo de dados sensíveis, né? Que aí depois da LGPD isso se tornou mais sensível ainda, né? Porque agora a gente tem uma regulamentação muito mais séria sobre isso. Dependendo do negócio do seu cliente, da área onde ele atua, se ele atua na área médica, se ele atua na área jurídica, se ele atua em cartórios, existem regulamentações específicas. E você não pode ter esses dados sensíveis vazados. Então você tem dois problemas aí, porque além do ataque, você ainda tem a consequência de poder ter roubo de dados sensíveis, gerando consequências legais, processos, né, onde você vai ter custo de remediação, tanto para você fazer a recuperação dos dados, quanto para você ter, por exemplo, uma questão jurídica, você tem um custo de remediação quanto a isso. E aqui é interessante porque caso você sofra um ataque ransomware, seu cliente sofra um ataque ransomware, você imaginar que não vai precisar se dispor daquele dinheiro porque você tem um backup que você paga um valor infinitamente menor do que você teria que pagar para ter essa recuperação dos dados, é bem interessante você despertar isso no seu cliente, né? Fazer ele refletir sobre esse tipo de situação que ele pode passar. E a perda, aí também pode ocorrer a perda de dados permanente. Não tenho dinheiro para pagar o resgate, não tenho esses dados em backup. Vou perder permanentemente esses dados. O que, que vai acontecer? Imagine qualquer empresa hoje que perca todos os dados, né? Todos os dados. Não tem acesso a mais nada, fornecedor, a cliente, a dado nenhum, tanto para receber quanto para pagar ou para entregar dados de logística. Imagina a Braspress, é uma empresa de logística que eu mostrei que sofreu ataque agora nesse ano, né? Imagina uma empresa de logística perder os dados. Você pode acabar acarretando no mais grave, que é falência, né, da empresa. E para isso a gente traz, então a gente apresenta para o cliente a importância dos dados, apresenta os riscos que ele corre, apresenta para ele notícias da mídia para ele ver que isso é mais real do que parece. São empresas que a gente conhece que sofrem com isso todo dia, e depois você traz a solução para ele, que é o Cloud Backup, que é agora onde a gente vai entrar em mais algumas informações sobre a nossa solução de backup. Para você identificar, claro que a maioria aqui, não sei se é a maioria, mas uma grande parte de quem está falando aqui com a gente hoje no webinar, talvez seja da parte comercial, ou talvez faça parte comercial e técnica dentro da empresa, então já sabe como sondar o cliente, né? Mas é só importante sempre identificar as oportunidades de negócio, porque muitas vezes eu tenho falado com algumas empresas que vendem alguns outros produtos e não vendem o backup. Porque por pura falta de identificação ali do negócio, né? Às vezes não pergunta, ou o cliente fala que já tem, não questiona que ferramenta que utiliza. Então é importante você sempre numa conversa informal questionar todas as ferramentas que o seu cliente final possui. Até porque, por exemplo, aqui quem já é parceiro da DataSafer hoje conta com Object Storage também. Então é importante você saber conhecer sobre Object Storage, até por isso que eu falei lá no começo, para entrar lá no YouTube e ver nossos outros webinars, para você também ter outras opções de negócios dentro da sua empresa para ofertar para o seu cliente junto à DataSafer. E como que a gente consegue despertar o gatilho? Então, a partir do momento que a gente puxa uma conversa, descobre as ferramentas que ele já utiliza, as ferramentas que ele não tem, o que que eu posso trocar ali. E aqui eu falei com algumas empresas de link de internet nos últimos dias, e até é interessante, porque eu falei assim, hoje é praticamente impossível você chegar na porta de uma empresa ou em um cliente, um CPF, enfim, numa pessoa física que seja, você oferecer internet a pessoa não ter.
Então, se você for ofertar para todo mundo que já tem, a pessoa falar que já tem e você sair fora, vai ficar sem cliente, né? Então, por isso que é importante a gente despertar esses próximos gatilhos que eu vou falar aqui, justamente para você fazer o cliente repensar talvez a solução que ele já tenha, ou se ele não tem ainda, ou uma que é inadequada, você fazer ele te ouvir e testar a solução que você oferece. O primeiro gatilho é o que a gente falou mais aqui, que é a aversão à perda. Então, esse gatilho de aversão à perda é o principal, é por isso que a gente fala de Rensor toda hora, né? Tá na mídia toda hora. E são algumas perguntas importantes que você tem que fazer para o cliente, que eu já até falei aqui no começo da apresentação. Então, seus dados estão seguros contra a perda? Como sua empresa seria afetada se eita, perdesse arquivos críticos como bancos de dados? O RP ou e-mails importantes. Então, é relembrar situações de perda, né? Perguntar para ele se ele está seguro. Muitas vezes, o que acontece hoje? A pessoa tem algum tipo de desencargo de consciência. Então, ela tem algum produto lá, ou ela salva esses dados de alguma forma e aquilo ali para ela é backup. Então, essa primeira pergunta aqui, ela vai te falar que sim. E aí você vai puxando os próximos gatilhos. Relembrar caso de perda de dados. Então, a gente tem qualquer pessoa, né? Estava até falando com o nosso diretor aqui essa semana, a gente até começou a relembrar, né? Qual que é a sensação de uma coisa bem simples, quando você, por exemplo, ia fazer, quando se utilizava, hoje em dia se utiliza menos, mas quando se utilizava pendrive, você tinha um trabalho da faculdade, ou você tinha um pendrive com fotos, você colocava o pendrive e o Windows pedia para ele restaurar o pendrive tudo corrompido, ou perdeu os dados, né? Ou você perdeu aquela foto, perdeu um trabalho que você teve, gastou muito tempo fazendo, né? Então, isso é uma situação simples, mas que a gente já sabe o trabalho que dá. Eu mesmo relembrei de um pendrive que eu perdi com fotos, eu fiquei muito triste, porque são fotos que não vão retornar mais. Então, isso, uma coisa pessoal, não tem um sentido financeiro ali, eu não vou perder uma empresa por causa disso, né? Mas isso sua empresa perdeu os dados hoje, se acontecer algum tipo de perda permanente dos dados da sua empresa, como que você vai, o que que vai acontecer? Né? A gente até fala assim, para o cara que é o gerente de TI, né? O que que vai acontecer dentro da empresa? Quem que vai ser responsabilizado caso aconteça algum tipo de perda de dados? Né? Fazer a pessoa se colocar na situação de risco mesmo e entender o risco que ela corre real. E aí você encoraja a mudança. Porque muitas vezes você vai ver algum produto que você se interessa, talvez você esteja até precisando, mas geralmente a gente tem o viés de estabilidade, que é deixar as coisas como estão. É tipo você está precisando consertar alguma coisa e você vai utilizando, não conserta ou não troca, até que aquilo quebre de uma vez e você seja obrigado a trocar. Esse é o viés de estabilidade. A gente geralmente tem esse viés de permanecer as coisas como estão. Então você tem que questionar para o seu cliente a eficácia do método. A gente vai falar sobre objeções e nesse momento que a gente vai falar de objeções, eu vou entrar mais nesse assunto sobre a questão de encorajar a mudança se comparando uma solução com a outra. Tá? Mas é mais ou menos você perguntar para ele se o backup dele é 100% gerenciado, se ele já fez algum teste de recuperação, de restauração. A gente tem um jargão na área de backup que é falar que backup todo mundo faz, o negócio é fazer restauração. Porque depois que você tem qualquer, como eu falei, né? Qualquer serviço que você coloque ali o nome de backup, o cara já está achando que ele está protegido, né? Então falou, não, tem um backup. Ah, tem um backup? Então beleza, mas que backup é esse? Onde estão salvos seus dados, né? E aí você define as expectativas para o novo cenário. Então você trouxe o cara para o sentimento de perda, aversão à perda, traz alguns gatilhos ali emocionais, relembrando momentos que teve algum tipo de perda de dados, encoraja a mudança, né? Então pergunta para ele, olha, já que você não quer perder, né? Tem algum tipo de segurança esse backup que você tem, já fez teste de restauração. Se você precisar hoje desses dados, quanto tempo você consegue ficar parado, né? Quanto tempo sua empresa consegue ficar parada sem esses dados para você fazer a recuperação? E aí você define as expectativas de um novo cenário de segurança que nada mais é do que você ofertar o trial, mostrar para ele a ferramenta do Cloud Backup e fazer um teste de conceito, por exemplo, para o cara ver a ferramenta funcionando lá na máquina dele. E aí você fala tudo isso e vem as objeções, né? Começam as objeções. A primeira dela é a que eu falei lá no começo. Pergunta para a pessoa responsável, já possui backup? Ele vai falar que sim, algum tipo de backup ele vai achar que ele já possui.
O primeiro deles, geralmente, isso daqui eu trouxe até com a minha experiência de vendedor aqui na DataSafer, que tem o OneDrive, tem o Google Drive, tem o Dropbox, né? E aí, geralmente, eles comparam até o preço, né? Porque vai ver um Google Drive e você paga lá 20, 30 reais por mês e tem 1 tera, né? Fala, caramba, que ótimo, a ferramenta do Google ainda. Essas ferramentas, elas são excelentes, o Google Drive, o OneDrive, o Dropbox, mas elas são excelentes ao que elas se propõem, que são compartilhadores de arquivo. Então, para que servem essas ferramentas? Elas servem para eu trabalhar aqui no escritório, o meu chefe está tá lá na casa dele de home office, por exemplo, a gente utilizar o mesmo arquivo, a gente ter acesso todos ao mesmo arquivo, fazer um compartilhamento de atividades do dia a dia. Elas são ótimas para isso, mas elas não são backup, elas são espelhamentos, né? Então, por que que ela não tem segurança? Embora ela tenha algum tipo de versionamento ali, aquilo não é segurança real. Porque tudo que eu tenho na minha máquina, então todos os arquivos que eu tenho na minha máquina, eu tenho na nuvem do Google, da Microsoft, por exemplo, certo? Então, o atacante entrou na minha máquina, ele criptografou os dados aqui. Se minha máquina está espelhada, se meus arquivos estão espelhados na minha nuvem pessoal, a minha nuvem também vai ter os arquivos criptografados. Então, isso não traz segurança. Isso é só um exemplo bem simples para o cliente final entender, mas tem muito mais diferenças, né? Como você tem compactação, criptografia, o nível de segurança é bem diferente de um backup para um sincronizador. A outra questão é que o ambiente já é em nuvem, então já possui backup. Então eu uso o Microsoft 365, ele está em nuvem, está na nuvem da Microsoft. Então, se eu apagar a minha apresentação de PowerPoint aqui, eu vou conseguir recuperar depois, está na nuvem da Microsoft. Beleza, você consegue recuperar em um certo nível de versionamento também, mas ela não possui backup e a gente vai até se aprofundar um pouco mais nessa questão do Microsoft 365. Outra objeção que a gente sempre ouve, está caro comparado às soluções que armazenam fora do Brasil, ou está caro comparado a determinada solução X. Aí você vai investigar a solução que a pessoa tem lá na empresa dele, não sabe onde está armazenado, está num data center lá na Tailândia, bem longe, sei lá onde, não tem suporte no Brasil. Se acontecer qualquer tipo de coisa, ele não vai conseguir contato com uma pessoa para ajudar ele. Ele não tem nenhum tipo de segurança. Então, contrata uma ferramenta baratinha lá, não sabe nem onde estão os dados, não sabe se está em conformidade com a LGPD, só porque tem o nome de backup ali, a pessoa acha que está segura, e não está, né? E aí é relembrar ela daquele terceiro gatilho, que é assim, e se parar, o que que você vai fazer? No segundo gatilho, se parar, o que que você vai fazer? Porque, beleza, seus dados estão salvos em algum lugar, e para recuperar, você consegue recuperar? Ou é um armazenamento frio, por exemplo. Então, eu pago baratinho no backup, mas se eu precisar fazer uma restauração, eu tenho que agendar, os dados ficam disponíveis em 48 horas. A empresa pode ficar parada 48 horas? Quanto de dinheiro que você perde se ficar um dia parado? São perguntas que você pode fazer. E já faço backup local. Aqui a gente tem uma questão que é o seguinte: fazer backup local é excelente, mas não só backup local, em nuvem é essencial. Então você precisa ter o backup em nuvem e o backup local também é recomendado, né? Então você tem ali o backup em nuvem para ter uma segurança no caso de você não estar, no caso de sofrer algum tipo de perda local. E se for algo mais rápido, não tive uma perca de dados massiva, eu só preciso fazer uma recuperação mais rápida. Recupera ali do backup local, né? Eu dou um exemplo muito simples para entender por que que o backup local não é seguro, né? Você tem aqui, vamos supor, eu estou aqui dentro da DataSafe, eu tenho meu notebook aqui com a origem dos dados e faço backup aqui no servidor que fica na sala do lado. Acontece qualquer tipo de catástrofe aqui na empresa, ou um roubo, por exemplo, entro aqui, pego o meu notebook e levo o servidor embora. Pronto, perdi o backup e a origem dos dados. Então não faz muito sentido você ter um backup local e achar que você está seguro por causa disso. E aqui eu vou, como eu falei que eu ia entrar mais nas soluções SaaS e questão do Microsoft 365, isso daqui é muito importante hoje em dia, porque quando você vai ofertar backup para alguém, a primeira coisa que ela fala é que o sistema dela já está em nuvem, então ela não precisa. E tem um risco aqui que é o mesmo risco do backup local. Então imagine que eu faço um backup lá na Microsoft, faço um backup não, utilizo os dados lá na Microsoft, tenho meus dados salvos lá no Microsoft 365, por exemplo, dados de escritório, e a Microsoft faz o backup para mim também, eu tenho o backup da Microsoft. Acontece uma catástrofe, a Microsoft é invadida, por exemplo, por hackers, sequestram os dados.
o que vai acontecer? A probabilidade da Microsoft ser invadida, tanto na questão da origem dos meus dados, quanto do backup, é muito grande, porque o ambiente se trata do mesmo ambiente, né? Embora tenha níveis de segurança diferentes, a probabilidade de se acontecer algo do tipo é muito grande. É a mesma coisa de eu estar fazendo backup local, né? Então vamos supor que a Microsoft disponibiliza meu Microsoft 365 aqui no meu notebook e o backup lá na salinha do servidor deles. É a mesma coisa. Aconteceu uma catástrofe aqui, a probabilidade de acontecer na sala do lado é grande. E hoje acontece isso com RP em nuvem, com CRM em nuvem. Então é importante você falar isso para o seu cliente, e tem um caso bem interessante que é da própria Microsoft. Isso daqui é um argumento de venda muito interessante, que é do Microsoft 365. Microsoft 365, ele já era utilizado, né, é o Office 365, né, o antigo Office 365, já era muito utilizado, mas com a pandemia ele aumentou muito a quantidade de usuários no mundo por causa justamente do compartilhamento de arquivos de escritório. E com isso, a Microsoft ela deixa claro que a responsabilidade do armazenamento dos dados para disponibilizar o serviço é dela, porém, no caso de acontecer alguma perda de dados, não é com ela. Aí na tela de vocês, nessa apresentação, se vocês jogarem no Google agora termos de serviço da Microsoft e lá no item 6b, a própria Microsoft fala: em caso de uma interrupção, você não poderá recuperar seu conteúdo nem os dados que você tinha armazenado. Recomendamos que você faça backup regularmente e armazene usando aplicativos e serviços de terceiros. Poxa vida, a Microsoft é sacana, ela é malvada, por que ela faz isso? Não, ela é responsável, né? Ela é uma empresa responsável e sabe que, como boa prática, você não faz backup no mesmo local onde você tem os dados armazenados. Então, justamente o que eu acabei de falar. Então, a Microsoft fala assim: olha, se acontecer um problema aqui, você não vai recuperar os dados. Então, salve os dados que você tem aqui com a gente em um serviço de terceiro. E ela deixa aí nos termos de uso dela se resguardando disso. Então, isso é muito importante passar para o seu cliente quando você vai falar com ele. Ele fala, eu estou falando do Microsoft 365, mas pode ser qualquer serviço em nuvem. É muito importante que ele tenha os dados salvos em um serviço de terceiro, para que não aconteça esse tipo de situação, onde acontece um ataque na empresa e você perde a origem dos dados e também o seu backup junto. Tá? Aqui ela até mostra a divisão de responsabilidade, esse slide mostra a divisão de responsabilidade para vocês, que aqui a parte de cima é a da Microsoft, né? Então a gente tem ali a aplicação, o hardware, a rede, a distribuição geográfica, armazenamento. E eu já fui até questionado, falo, poxa, mas a distribuição geográfica não é justamente para caso você perder os dados, você tem outro lugar? Não é para isso que a Microsoft faz a distribuição geográfica. O que é a distribuição geográfica? Ela salva em vários data centers no mundo, ela faz a replicação dos seus dados em vários data centers no mundo. Para que acontece isso? Bom, eu estou aqui usando o PowerPoint. Vamos supor que esse PowerPoint aqui ele esteja em nuvem e está salvo aqui a Microsoft tenha uma nuvem aqui no data center no Brasil e esse data center aconteceu uma catástrofe lá e ele saiu fora do ar. Eu vou parar minha empresa porque esse data center está fora? Não, a Microsoft tem a distribuição geográfica justamente por isso. Então, automaticamente eu começo a utilizar o data center fora do Brasil, por exemplo, né? Só para entender o que é distribuição geográfica, para que ela serve. E aqui, na parte de baixo, existem as responsabilidades do usuário. Então, a gente tem a responsabilidade de controle de acesso, a própria fonte dos dados, retenção e backup e recuperação. Tudo isso é responsabilidade do usuário, conforme os próprios termos de serviço da Microsoft. E ali na parte de retenção dos dados, é interessante porque algumas vezes eu ouço a pessoa falando assim, mas a Microsoft tem a retenção, tem o versionamento dos arquivos. É verdade, existe um certo versionamento dos arquivos dentro do Microsoft 365. Porém, esse versionamento ele não é de longo prazo e a configuração dele é complexa. Então, se você configurar muito bem ali a retenção do Microsoft 365, você vai conseguir recuperar um arquivo em média até 90 dias, tá? Mais do que isso você não consegue recuperar. E se tiver configurado, muito bem configurado. Dentro da nossa solução, e esse é um diferencial, já que a gente já começa a falar de diferenciais da nossa solução para você ofertar para o seu cliente, é o backup do Microsoft 365. Porque diferente de outras, dos nossos concorrentes, da maioria dos nossos concorrentes, nós não cobramos por usuário. Então, dentro de uma empresa, quando você vai ofertar o nosso serviço, você só vai precisar saber qual o volume que ele vai precisar armazenar. Quantidade de usuários que ele tem, quantidade de contas que ele tem, você não precisa ter nenhum custo sobre isso, porque a gente só cobra pelo volume de armazenamento. E essas são as aplicações que a gente consegue fazer o backup.
do Microsoft 365. Hoje em dia tem crescido muito, inclusive até o conteúdo sobre isso tem crescido bastante, porque as pessoas estão tomando ciência de que o Microsoft 365 precisa ser feito backup, e como está todo mundo migrando para o SharePoint, né, para os dados, principalmente os arquivos de escritório para a nuvem, é importante você orientar o seu cliente que ele coloque lá o backup para o Microsoft 365, tá bom? Além do Microsoft 365, e aqui tem uma diferença muito interessante. Lembra que a gente falou lá no começo sobre Dropbox, OneDrive, Google Cloud, esse tipo de ferramenta de compartilhamento de arquivos. E aí o cliente fala para você, mas eu já tenho backup. Aí você vai ver, ele só salva os arquivos de escritório, porque essas ferramentas só servem para isso. Todos esses ambientes que a gente traz aqui para você, e aqui tem só alguns, a gente consegue fazer muito mais backup do que a gente ainda tem aqui, trouxe os principais. Tudo isso daqui, compartilhadores de arquivo, né, não conseguem fazer. Não consegue salvar esse tipo de ambiente, né? Então, você não consegue usar o Dropbox num banco de dados, numa máquina virtual, nesse tipo de coisa, para salvar os dados desses ambientes. Então, aqui a gente traz máquinas virtuais, onde você consegue instalar o Cloud Backup, o Microsoft 365, tipos de NAS, né, o QNAP, Synology, bancos de dados, ambientes diversos, aí, sistemas operacionais Linux, Mac, Windows. Então, isso também é importante você mostrar para o seu cliente por causa da parte de centralização, certo? E o armazenamento também, que é um diferencial da ferramenta. Então, hoje a gente tem um armazenamento em Tier 3, dentro dos dois data centers onde estão distribuídas a nossa infraestrutura, onde está distribuída a nossa infraestrutura da DataSafer, que é a Cent e a Sirion. Então, você estar dentro de um data center Tier 3, qual que é o diferencial? Primeiro, a disponibilidade e a segurança. Então, você vai saber que o seu data center, a sua ferramenta vai estar funcionando 24 horas por dia. Além disso, os certificados que esses data centers possuem, eles dão liberdade para você trabalhar com qualquer tipo de ambiente. O que é qualquer tipo de ambiente? Lá no começo eu falei, por exemplo, que um cartório ele precisa de uma legislação específica, né? Então, o que é legislação específica? Existem leis específicas para armazenamento de dados de cartório, leis específicas para armazenamento de dados médicos, por exemplo. E os nossos data centers, eles estão prontos, estão aptos para receber qualquer tipo de dados, inclusive eles estão dentro da LGPD, né? Estão em conformidade com a LGPD. Então, essa palavrinha aí a gente ouve muito hoje em dia quando vai ofertar backup, geralmente a primeira coisa que perguntam é da LGPD, e sim, os data centers estão prontos aí, estão aptos para receber os dados de qualquer ambiente e estão em conformidade com a LGPD. Então, muito importante falar sobre isso também, porque, por exemplo, quando você fala do data center, você está falando para o seu cliente exatamente onde estão os dados dele. Às vezes, como eu falei, ele compra uma solução, comprou X backup, não sabe de onde está armazenado, às vezes nem sabe onde é o data center, não sabe exatamente onde ele está colocando esses dados dos clientes deles. Aqui a gente sabe e pode confiar devido às certificações nos níveis que a gente tem. Aqui eu trouxe alguns diferenciais para vocês, então, quem já é nosso parceiro da DataSafer já conhece, mas sempre importante relembrar. Então, nós temos licenças ilimitadas, o nosso serviço não cobra por usuário, nós temos só licenciamento por volume. A replicação multinuvem, o que é replicação multinuvem? Às vezes o seu cliente ele já tem um contrato lá com a Amazon, por exemplo, ele tem 200 teras lá com a Amazon. Ele fala assim, olha, eu quero ter um backup, mas eu quero salvar na Amazon também, quero salvar na minha nuvem da Amazon. Não tem problema, a gente faz a replicação sem custo adicional, para quantas nuvens ele tiver contrato, né? Então você pode fazer a replicação sem custo. Restauração web é um serviço muito interessante que eu falo que é interessante para o cliente final mesmo, porque quando você precisa fazer a restauração de um arquivo específico, sem precisar fazer a restauração do backup, você acessa o portal. Lá pelo portal você abre lá o seu backup do dia que você quer excluir uma planilha na semana passada. Abre lá o seu backup da semana passada, encontra essa planilha, você faz a restauração direto pelo portal web, sem a necessidade de recuperar um arquivo, às vezes de 1 TB do seu backup. Segurança e criptografia, como eu falei, né? A gente está dentro de um data center Tier 3, os nossos backups são criptografados, compactados, tem adequação a LGPD, então tem total camada de segurança para apresentar para o cliente
e ele poder utilizar no ambiente que ele quiser. E preços em reais, principalmente com a alta do dólar, a gente tem visto muita gente procurando a DataSafer justamente por causa do valor do dólar e muitas ferramentas, né, alguns dos principais concorrentes, têm a variação cambial atrelada ao preço da ferramenta. Aumentou o dólar, o cara já manda um e-mail aqui para a empresa, para a empresa dele para falar que vai aumentar a ferramenta. Com a gente não tem esse problema, nossos preços são fixos e em reais, não tem a variação cambial atrelada. E a partir daí, quando você já, eu falei lá no começo que a gente ia fazer uma linha do tempo, né? Então a gente falou sobre a importância dos dados, falou sobre o aumento dos perigos, dos riscos que a gente teve, falamos sobre como o Cloud Backup pode atender, né? Despertamos os gatilhos no cliente para falar sobre como fazer como levar ele até o trial, né? Até o teste da ferramenta em si. E aqui eu trouxe um resumo de como que você vai apresentar para o seu cliente. Então, primeiro você apresenta os ambientes que podem ser atendidos. Como eu falei, naquela tela onde tinham alguns sistemas, né, alguns ambientes que podem ser atendidos com a solução. É importante você mostrar todos esses ambientes, mostrar para ele que ele vai ter uma centralização da solução. Não vai precisar ter uma ferramenta para cada backup, né, para cada um para o banco de dados, o outro para os arquivos, enfim. Estão armazenados os dados em Data Center Tier 3, mostrar para ele a segurança, o diferencial que é ter o armazenamento em um Data Center Tier 3 no Brasil, né? Principalmente por causa da LGPD. Dados a quente para fácil recuperação. Então, se ele precisar do backup, aquilo que eu falei que tem alguns tipos de backup que você precisa fazer o agendamento para recuperação dos dados. Quanto tempo sua empresa pode ficar parada? Aqui com a gente não precisa ficar parada, você vai fazer a recuperação dos dados imediatamente. Então, precisou dos dados? Estão ali imediato, só você fazer a recuperação deles, tá? Não precisa fazer agendamento. Restauração granular, que é isso que eu falei que é uma facilidade para o dia a dia. Então, precisou fazer a recuperação de uma planilha que eu perdi a semana passada. Faz a recuperação granular sem a necessidade de restaurar o backup completo. Relatórios e acesso ao portal. Então, o cliente ele vai ter acesso ao backup dele. Você pode liberar um painel web para ele, um usuário, para ele verificar o backup dele, para ele ver o relatório dele e também o aplicativo para celular. Então, na palma da mão dele lá, ele vai ter o aplicativo para verificar o backup dele, se está rodando, se está com erro. Então, também tem essa comodidade. E, por fim, ofertar uma área de demonstração e contar com a DataSafer para isso. Então, muitas vezes, os nossos parceiros, às vezes, ficam com dúvida, né? Será que eu posso colocar a DataSafer para falar com o meu cliente, para fazer uma apresentação direto para ele? E pode sim, sempre com o intermédio de vocês, a gente consegue fazer uma apresentação direto com o cliente, por exemplo, fazer um acesso direto na máquina dele para fazer um teste de conceito, por exemplo. Então, conta com a gente para isso. É por isso que a gente chama os parceiros da DataSafer de parceiros, né? Porque é assim mesmo que a gente considera vocês. E nessa hora de apresentar o produto, também pode contar com a gente para fazer esse acesso direto com o cliente de vocês, tá bom? E aí, para quem ainda não conhece a ferramenta, né? Para quem está aqui com a gente e ainda não conhece o Cloud Backup, esse QR Code aí você vai conseguir acessar, faz o cadastro lá. Aí o Vitor vai entrar em contato com vocês, o nosso consultor, falar com vocês sobre a ferramenta. A gente marca uma apresentação técnica, apresentação comercial, fala sobre preço e vocês podem tirar todas as dúvidas com eles. A Monique acho que vai deixar aí no chat também o link para vocês se inscreverem, tá? E agora chegou a parte de dúvidas. Dúvidas técnicas comerciais. Eu vou parar de compartilhar aqui para eu verificar o chat e aí a gente vai conversando. Vamos lá, deixa eu olhar aqui. Tá gravado? Ficará gravado sim, viu, Cláudio? Depois a gente disponibiliza no YouTube, já responderam para ele lá. Armazenamento na nuvem não é backup na nuvem. Muito bem, Douglas. Isso aí. Tem que assistir o nosso webinar sobre o S3, né? Que a gente mostrou a diferença. Tem previsão para ter acesso ao aplicativo pelo iOS. Vamos ver se já responderam aqui que isso daqui é com o Yuri e a Monique. Está em teste final de homologação. Verdade, eu já testei. Está bem bonitinho. Está bem diferente da outra versão. Ficou bem legal. Se eu tenho uma base, quem que perguntou aqui? Marcílio. Se eu tenho uma base de dados de 200 GB, esse backup pode ser restaurado na web ou atinge o limite da restauração via web?
que o Jonathan vai entrar. O Jonathan está aqui com a gente, tá? Eu não apresentei ele porque hoje era mais comercial, mas para quem não conhece, o Jonathan é o nosso pré-vendas aqui, ele geralmente responde a parte técnica do webinar. Vai lá, Jonathan. Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, primeiro agradecer a presença de todos, como o Gustavo adiantou aí, eu faço parte aqui da equipe de pré-vendas, né? E vamos aí responder a dúvida do Marcílio, né? Marcelo, hoje, tá, o Restore Web, ele tem mais essa finalidade, tá, de uma restauração mais simples, uma restauração do dia a dia, para que você possa fazer de forma rápida, fornecer o link para o download para o seu cliente e fazer essa restauração ser rápida. Esse volume, né, que você menciona, 200 gigas, ele vai acabar excedendo o limite atual do Restore Web, aí você precisa usar o agente. Porém, o agente, ele pode ser instalado em qualquer máquina. Ele é bem simples, ele é de fácil instalação. Então, basta você ter usuário e senha, que você consegue instalar em qualquer outra máquina, seja no ambiente do cliente, um ambiente que você queira controlar o link, a performance, você pode trazer esse restore para você e fazer essa recuperação através do software na sua máquina. Bom, a próxima pergunta aqui, essa apresentação será disponibilizada, os slides. Pode sim, quem que perguntou foi o Anderson. Anderson, vou pedir um favor para você. Manda um e-mail, por favor, para mkt@datasafer.com.br que a gente disponibiliza os slides, tá bom? Para vocês apresentarem para o cliente também, interessante. Consegue fazer backup do NAS, NAP ou Synology? Consegue, né, Jonathan? Consegue sim. É uma instalação direta. Só o que a gente precisa de informação, pessoal, vocês entrarem em contato aqui com a nossa área de suporte, né? O pessoal pegar a versão, tudo certinho, e a gente orienta vocês aí como fazer a instalação nos ambientes de KNAPP ou Synology. O Ivan perguntou aqui sobre o site que a gente tinha antes para usar como apresentação aos clientes, né? Ivan, lá no nosso canal no YouTube, a gente tem um vídeo que a Monique disponibilizou. A gente não tem mais esse site atrelado ao portal, mas tem um vídeo lá onde a Monique mostra como você montar o site da mesma forma que a gente tinha na versão antiga. Dá uma olhadinha lá no YouTube, é só entrar no nosso canal, é um dos últimos vídeos postados lá, tá? No caso de repositório S3, a plataforma fica conectada online com o S3, haveria um risco de ransomware se propagar para o S3? Diga lá, Jonathan. Vamos lá. Assim, aí falando só do Object Storage, tá? Quem perguntou foi o Antônio, né, Antônio? Então, assim, se você tem, por exemplo, só o S3 e você usa algum software, por exemplo, de mapeamento do seu S3 na máquina, aí você sim tem um risco, tá? Existe um risco, porque você está usando o S3 puro só como armazenamento. Aí olhando para a questão de armazenamento, tá? Para a questão de backup, aí já não existe esse problema. Você vai fazer um backup, a ferramenta vai isolar. Vamos supor que mesmo que ela faça o backup e aquele dado esteja infectado, esteja comprometido, ele vai fechar aquela data e aquela execução. Tudo para trás daquela data e daquele horário você consegue recuperar. No caso do S3, se você tem, por exemplo, uma característica, como eu mencionei, né, de ter ali uma montagem de disco na máquina e tudo mais, você tem sim o risco daquilo ser comprometido de certa forma, tá? Mas aí eu estou falando só né, do armazenamento em S3 direto ali. Ótimo. O Maurício perguntou sobre o SharePoint no Microsoft 365. Tenho que baixar todo o conteúdo para o micro primeiro e depois subir para o backup? O Jonathan vai explicar como funciona, mas só para lembrar, Maurício, a gente tem um webinar só do Microsoft 365, no nosso YouTube também. Então entra lá no canal do YouTube depois, a gente mostra até como que é feito o backup. Mas aí o Jonathan explica um pouquinho rapidinho aqui para você. Vamos lá, Maurício, só para a gente expor um pouquinho, então. Você não precisa baixar tudo, a ferramenta vai cuidar disso, tá? Ela vai usar um temporário para que ela possa trazer esse dado. Vai existir a necessidade de uma máquina para que você instale o cliente, para que o cliente se comunique com o seu 365, mas ela vai fazer isso usando uma pasta temporária e você em si não precisa trazer o dado. A própria ferramenta vai cuidar desse transporte para tua máquina
gateway ali, né, onde está o cliente, e fazer o transporte dela para a nuvem, tá bom? Isso aí. Depois, se você quiser também agendar uma apresentação técnica, Maurício, sobre o Microsoft 365, a gente consegue fazer, liberar uma POC, tá bom? O Roberto perguntou, ele disse que já possui uma solução muito lenta de backup para rodar os dados do Drive e o OneDrive. O pessoal fala que tem um tempo que a Microsoft disponibiliza e o Google também. Neste caso, não tem a ver com a ferramenta, certo? Com a ferramenta de backup, é o tempo dos servidores da Microsoft e do Google. Isso, né? Existe um tempo de comunicação, né? A gente tem o vínculo, né, ali, e aí pode ser que o tempo de comunicação de resposta, né, desses players, pode ser que tenha momentos em que eles oscilem ali um pouco, tá? Beleza. Pessoal, só para a gente não estourar o tempo, se tiver mais dúvidas, vocês podem mandar no chat ou podem mandar aqui para a gente direto entra lá pelo site, tem o formulário de contato lá do DataSafe, ou se já for cliente, for parceiro, pode entrar em contato direto pelo seu portal. Agora eu vou passar para vocês alguns recadinhos, principalmente para quem já é parceiro e também o tema do próximo webinar e vamos sortear os brindes, tá bom? Só para a gente não estourar o nosso tempo aqui. Então, o recadinho que eu vou passar para quem já é o nosso parceiro, opa, aqui, é a pesquisa NPS 2024. Então, quem já conhece aí a nossa pesquisa NPS, é só uma pergunta, né? Só vai responder uma pergunta lá, colocar uma nota e um comentário. E os e-mails com o link do nosso NPS vão ser enviados amanhã. Então, para quem já é nosso parceiro, e a gente fica muito feliz quando vocês respondem, principalmente quando responde, coloca mesmo ali, escreve o que acha, tanto bom quanto ruim, né? O nosso diretor até brincou aqui, falou, pode falar mal, não tem problema, é assim que a gente melhora mesmo. Então, a gente fica muito satisfeito quando vocês participam e principalmente quando vocês participam ativamente, colocando lá opiniões e informações que vocês queiram que a gente passe para frente aí e tenha na nossa pesquisa, tá bom? Então fiquem atentos ao e-mail amanhã, vai ser enviado para todos os nossos parceiros a pesquisa NPS 2024, dia 27 de novembro, amanhã mesmo, né? E agora os nossos brindes, né? Como que funciona agora? Antes eu fazia algumas perguntas, agora não é mais assim, né? Quem participou dos últimos dois já sabe. Eu vou passar agora para o próximo slide, ele vai ter um link para você se inscrever no nosso próximo webinar. E os 3 primeiros inscritos vão ganhar um kit da DataSafer, tá? Então, vou passar para o próximo slide, vai ter o link de cadastro para o próximo webinar. Os 3 primeiros que se cadastrarem, a Monique vai me passar e eu vou falar quem ganhou os kits, tá bom? Enquanto isso, eu vou falar aqui com vocês sobre o tema. E o tema, aí ó, o QR Code é esse daí, já pode se inscrever. E o tema do nosso próximo webinar é o futuro do armazenamento em nuvem. E vai ser um webinar especial. Quem vai fazer esse webinar dessa vez vai ser o nosso diretor executivo aqui da DataSafer, que é o Valber. Ele vai falar com vocês sobre esse tema muito importante, principalmente sobre armazenamento S3, né, armazenamento em Object Storage. E vai ser muito interessante, vai falar aí sobre pesquisa, sobre como que está o mercado hoje para armazenamento e quais os próximos passos aí no futuro, tá bom? Então vai ser dia 12 de dezembro, tá mais pertinho esse, né? Dia 12 de dezembro, às 10 da manhã, tá bom? Então já se inscrevam aí e depois vocês vão receber esse link também, vai ficar permanente, vão receber por e-mail, mas de qualquer forma, quem já quiser se inscrever aí, eu só vou colocar o óculos, que hoje eu não vou conseguir enxergar sem o óculos aqui. Então, os 3 primeiros que se inscreveram, esses daí que estão marcados, é o Ricardo Tosari, isso, Marco Becara e Jorge Silva. Beleza, vocês colocaram o e-mail ali, a Monique vai entrar em contato com vocês por e-mail para vocês mandarem os dados para a gente encaminhar os kits, tá bom? Parabéns aí aos 3. Ó, o Douglas quase conseguiu de novo. Eu vi ali, quase que o Douglas conseguiu de novo. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a participação de todo mundo. Obrigado por mais uma vez estarem aqui com a gente, né? E aguardo vocês no próximo webinar, dia 12. Vai ser o Valber que vai apresentar aí para vocês. E depois vai estar disponibilizado o link no YouTube com a gravação desse webinar, tá bom? Obrigado a todos, até a próxima. Obrigado a todos, até a próxima. Tchau, tchau.